Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nosso tema é a arte de morrer. Olá, amigo, amiga do Ciência e Espiritualidade. Vamos falar de morte. É estranho, toda vez que nós usamos esse tema, as pessoas estranham. Eu lembro que quando eu estava na pós-graduação, na Escola Paulista de Medicina, eu resolvi fazer um trabalho pesquisando sobre o médico diante da morte e distribuí um questionário que fazia uma série de perguntas aos colegas que eram, afinal de contas, lá professores universitários, formadores de opinião nas suas universidades. E quando eu entregava o questionário, eles perguntavam: mas Décio, não tem nada melhor para você pesquisar além disso? Pesquisar a morte? A morte para nós ocidentais é um assunto proibido, negado, evitado. E isso é uma incoerência muito grande, porque a única certeza que nós temos na vida é que em determinado momento a morte vai chegar. É um dado biológico, é uma fatalidade, é uma destinação. Então, se estamos diante de algo inevitável, como é que nós vamos evitá-lo? Nós temos que enfrentá-lo e entendê-lo. Hoje nós trouxemos o Dr. Franklin, que já esteve no nosso Ciência e Espiritualidade antes, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos à entrevista. Para conversar sobre esse tema, estamos aqui com o Dr. Franklin Santana Santos, que é médico e também é organizador do livro A Arte de Morrer. Bom, Dr. Franklin, muito obrigada por estar aqui comigo, falando um pouquinho mais sobre o seu livro. Bom, você tem um curso de tanatologia, né? E daí surgiu esse livro que hoje já conta com 2 volumes, certo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui apresentando a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da disciplina de emergências clínicas. Esse curso ele nasce da disciplina de uma proposta exatamente porque a gente observa a morte no nosso dia a dia, com mais frequência, UTIs e emergências, e daí surge a necessidade de educar e trabalhar com a questão da educação para a morte da tanatologia. Os livros, na verdade, é uma consequência dessa proposta pedagógica e de pesquisa que a disciplina inicia no ano de 2007 na faculdade. Certo. Bom, tanatologia, né, é o estudo da morte, né? Mas você começa esse segundo volume com uma educação para a vida, né? Bem o oposto da morte. Por que isso? Bom, porque a gente observa que para se educar para a morte é necessário se educar para a vida. Quer dizer, quando eu falo numa proposta de educação para a morte, eu não quero que as pessoas centrem exclusivamente na questão do morrer. Quer dizer, eu tomo o morrer como uma proposta reflexiva para repensar o meu presente, a minha vida. Obviamente que ninguém sabe quando vai morrer. Pode ser daqui a amanhã, daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 20 anos, enfim. Como ela é imprevisível, então nós devemos nos preparar para ela, porque ela pode chegar a qualquer momento. E quando eu falo nos preparar, quer dizer, nós nos eduquemos para isso. Quando educar significa, então, repensar o presente, né, as minhas ações, as minhas atitudes. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas no curso assim: você falou hoje quando saiu de casa que eu te amo para as pessoas que você ama? E a maioria delas não falam isso, né? E fala assim: mas como que vocês sabem que vocês vão voltar para casa vivos? Aí as pessoas brincam e tudo, mas não é verdade. Quer dizer, nós devemos melhorar as nossas relações, as nossas atitudes e priorizar as coisas que são importantes e que nos fazem felizes durante a vida. Então, quando eu digo educar para a morte, eu quero dizer que eu tomo a morte como um elemento reflexivo e volto então para o meu presente, para a minha vida. A partir desse momento, eu repenso todas as minhas atitudes, todas as coisas que são importantes na vida. E aí eu então educo para a vida, porque se eu fiz uma vida feliz, quer dizer, eu fiz tudo que era possível para cumprir os meus objetivos enquanto ser humano, obviamente eu vou receber a morte com paz, com tranquilidade. Certo. Bom, então essa educação, ela deve começar logo na infância. Exatamente. Aliás, a proposta da disciplina, ela fica em 3 vertentes. Ela quer educar a academia, ela quer educar a sociedade e ela quer educar também as escolas de ensino fundamental e médio. Obviamente, a gente deve começar a discutir morte e morrer com as crianças. Infelizmente, a gente observa, por exemplo, que a morte ela é negada não só na academia, mas também nas escolas. As nossas crianças, por exemplo, não têm contato com a temática que faz parte da vida. A despeito dessas crianças estarem expostas
A questão da morte do morrer, seja na televisão, na internet, nos jornais, nas revistas, esse tema é ventilado dentro das aulas, muitas vezes, mas não se toca nessa reflexão. Enquanto hoje nós sabemos que existem, por exemplo, mais de 50 livros infantis que abordam a temática da morte e do morrer, que é uma das maneiras para discutir isso com as crianças. Então a gente observa realmente uma necessidade de educarmos as crianças para essa temática, porque também a gente diz, os pais morrem, os avós morrem, né? Coleguinhas às vezes adoecem a despeito da morte não ser tão frequente na infância, mas acontece também. Qual seria uma idade, né? Não sei se a idade seria um termo correto, mas quando que a criança já começa a ter essa noção do morrer? Olha, a criança depende da fase, da faixa etária em que ela esteja. A Vilma da Costa Torres foi uma psicóloga do Rio de Janeiro e talvez a maior autoridade brasileira em discutir morte e morrer com crianças. Ela escreveu até um livro chamado A Criança Diante da Morte, onde ela observa 3 conceitos que a criança precisa aprender ao longo do seu desenvolvimento. Primeiro, que é a universalidade, ou seja, tudo que é vivo morre. Então, bicho, ser humano, planta, tudo morre. Então, tem um ciclo. E reversibilidade, né? Quer dizer, uma vez que morreu, não volta. Pelo menos no corpo físico, aquele corpo não volta mais a funcionar. E a não funcionalidade, ou seja, quem morre não respira, não come, não bebe. Porque muitas vezes é comum, por exemplo, o pet da criancinha, né? Tinha um cachorrinho e um gatinho. Vai fazer um enterro simbólico daquele animalzinho, e aí fala assim, como é que ele vai respirar debaixo da terra, por exemplo? Porque a criança não percebe que o corpo morreu e, portanto, não respira mais, não come, não dorme, né? Percepções aí dependendo da faixa etária que essa criança esteja. Em geral, a gente divide as três faixas etárias de conceito que a criança pode aprender. De 0 a 5 anos, onde ela vê a morte como uma passagem, no sentido assim, não está ausente, quer dizer que está morto. Por exemplo, o pai que saiu, teoricamente, é como se fosse uma espécie de morte. E pode voltar, quer dizer, ela tem a sensação de que tanto é nas brincadeiras, que o que acontece? Elas caem, né, no chão e depois... eu te matei, soldado índio, por exemplo. Matei, voltou. Depois de 5 a 9 anos, que às vezes, muitas vezes, eles personificam a morte como uma figura. Se você for mais inteligente, mais rápido do que essa figura, você consegue sobreviver. E por fim, depois de 10 anos, mais ou menos 11 anos, que ela começa a entender, então, que a morte ela é interna, que todo mundo morre, enfim, tem essas características. Bom, doutor Franklin, nós vamos fazer uma breve pausa, nós voltamos logo após o intervalo.